Olá, eu sou a professora Kátia e estou aqui para ensinar matemática. Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. Mas antes de começar a falar dos números inteiros, eu acho que é interessante a gente estar lembrando de um conjunto dos números naturais. Então, eu vou iniciar a aula falando dos números naturais, que é, digamos, um subconjunto dos números inteiros. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos começar? Então, como eu falei, o conjunto dos números inteiros, nós temos dentro dele o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é simbolizado pela letra N. E os números naturais são todos aqueles números inteiros positivos. E nós começamos esse conjunto pelo zero. Então, temos 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Já nos números inteiros, que é simbolizado pela letra Z, nós temos os números negativos. Então, eu venho aqui desde o infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando eu digo que esse conjunto ele é um subconjunto, ele está dentro do outro conjunto, é porque nós podemos simbolizar assim, olha, o N como sendo um conjunto menor e o conjunto dos números inteiros, esse conjunto que está aqui fora, que ele é maior. Por quê? Ele tem os naturais dentro dele, que são os inteiros. Porque aqui dentro desse conjunto dos números inteiros, eu tenho os números negativos e positivos também. Então, é essa a ideia do conjunto dos números inteiros, tá? Por isso que eu falei que era bom a gente lembrar um pouquinho do conjunto dos números naturais. A ideia dos números inteiros, nós vamos estar falando dele junto com os números positivos e os números negativos. Os números positivos, que são os números naturais, vocês já estão acostumados a trabalhar, vocês já conhecem. O interessante agora vai ser a gente falar um pouquinho sobre os números negativos. Por exemplo, a temperatura. A temperatura, que aqui no Brasil nós utilizamos, o grau Celsius. Em outros países utilizam outros escalas de temperatura. Mas aqui no Brasil nós usamos graus Celsius. Então nós temos temperaturas positivas e temperaturas negativas. Então eu tenho exemplos em alguns estados, por exemplo, que chega a menos 2 graus, menos 5 graus, enquanto outros, como o Natal, por exemplo, nós vamos ter lá os seus 30 e poucos graus no mesmo dia que em outro estado estava com menos 2. Então a temperatura ela tem essa variação de escala de valores positivos e negativos. Nós também temos a altitude, o nível do mar. Tá? Então o nível do mar nós vamos considerar ele como sendo o ponto zero, o marco zero. Tudo que está acima do nível do mar vai ser considerado com valores negativos e o que está abaixo do nível do mar, valores negativos. Tenho também um outro exemplo, que é o fuso horário. Então, o fuso horário, você pode estar considerando ali, no Brasil, se você considerar ali como sendo o seu marco, o seu valor zero. Vão ter países que quando você sair aqui do Brasil e for viajar, esse país vai estar adiantado em relação a gente alguma hora. Então, você vai para um país, está lá 2 horas a mais do que no Brasil. Ou eu posso ter países que vão estar 2 horas a menos. Isso você acaba utilizando lá em geografia. Então, vocês às vezes falam, mas matemática, por quê? Vocês usam em outras disciplinas também. Então, lá em geografia, vocês vão estar aprendendo a ideia de fuso horário e vão estar trabalhando com essa escala de números positivos e negativos. Outro ponto muito importante é quando a gente trata de dinheiro, valor monetário. Quem nunca viu o pai, a mãe reclamando aí do cheque especial ou de que está devendo no cartão de crédito, não é? Quando vocês crescerem vão entender melhor o que é isso. Gente, quando eu tenho na minha conta o valor positivo, ele vai estar lá com um valor mais. Eu tenho 100 reais, isso está positivo. Mas eu posso, no caso, estar devendo. Eu posso ter comprado algo, a prestação que eu ainda vou pagar. Então, esse valor que eu ainda estou devendo, ele vai estar simbolizado como negativo. Então, menos aquele valor.
Isso é a ideia que a gente tem aqui do valor monetário. Então, no valor monetário, eu também consigo estar trabalhando com positivo e negativo. Então, aqui eu estou trazendo para vocês a definição do conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é formado pela união dos números naturais com os números negativos, que foi o que nós já comentamos. Então, eu tenho aqui, dentro do meu conjunto dos números inteiros, os números naturais e os números negativos. E isso eu consigo representar na reta numérica. Então, a reta numérica, eu tenho aqui, por exemplo, tá? Na nossa reta, eu tenho aqui o zero, tá? Que é a parte central da minha reta numérica. E aí eu tenho aqui, ó, o número 1, o número 2, o número 3. Para este lado, nós temos os valores positivos. E desse lado, nós temos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A reta está com uma seta porque eu estou indicando que eu tenho infinitos valores negativos e infinitos valores positivos. Temos também a ideia de módulo. Módulo ou valor absoluto. Pessoal, isso aqui é muito importante, e os alunos costumam se confundir, tá? Mas é bem simples de entender. Quando eu falo de valor absoluto ou módulo, eu estou falando do número apenas. Eu não estou olhando para o sinal. Eu não estou pensando se ele é positivo ou ele é negativo. Eu estou olhando qual é a distância que ele tem em relação à origem. Que número, né? Quantas casas ele andou? Vou voltar aqui na ideia da nossa reta. Olha só, aqui na reta eu tenho o zero. Para o número 3, eu andei 3 posições em relação ao zero. E para o número menos 3, eu também andei 3 posições em relação ao zero. Então, quando eu estou falando do número 3 em módulo, ele equivale ao número menos 3 em módulo, tá? Em módulo, esses dois números, eles são iguais. Por quê? Eles andaram 3 posições em relação ao zero, tá? Então, olha, o módulo de um número inteiro diferente de zero é sempre positivo, tá ok? Isso aqui é algo muito importante para vocês terem em mente, para vocês estarem trabalhando. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença do módulo, do número inteiro, do número natural. Se vocês compreenderam, se vocês acompanharam a aula até aqui, deixe um like, porque assim eu fico sabendo que vocês estão compreendendo o que eu estou falando, tá bom? Se inscrevam no canal, porque assim eu fico sabendo que vocês estão gostando e sempre que eu colocar um vídeo novo, vocês vão estar acompanhando, tá bom? Obrigada e até a próxima!